Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo um pouquinho sobre questões geopolíticas na América Latina. Bem, antes de começar essa discussão com vocês, eu só gostaria de contextualizar, de fazer uma divisão, certo? Da América dentro de uma visão geográfica ou física e fazer também uma divisão da América dentro de uma divisão histórica ou cultural. Bem, então quando nós dividimos a América numa divisão geográfica ou física, nós estaremos contextualizando ela dentro da seguinte divisão, da seguinte classificação, da seguinte categorização. Nós teremos a América do Norte, América Central e América do Sul. Então essa é uma divisão dentro da visão geográfica ou física. América do Norte, América Central e América do Sul. Já dentro de uma divisão histórica ou cultural, nós podemos dividi-la em América anglo-saxônica e América Latina. A América anglo-saxônica, como já vimos, né, Estados Unidos e o Canadá, que em conjunto formam o quê? A parte desenvolvida do continente americano, denominada de América anglo-saxônica. Então, podemos dividi-la dentro da visão histórico-cultural em América anglo-saxônica e América Latina. E uma definição, uma categorização de América Latina é a região que é denominada de Latina por ter sido povoada predominantemente por descendentes dos povos latinos, originários da Europa, espanhóis, portugueses e franceses, ingleses e holandeses, que tiveram diferentes graus de influência latina durante a época do Império Romano ou depois dele. Então vamos lá? Então vamos aqui na tela comigo, questões geopolíticas na América Latina. Então contextualizamos de forma inicial essa divisão da América numa divisão geográfica ou física e também numa divisão histórica ou cultural que pode ocorrer. Nós, em determinados momentos, vamos abordar essa visão da divisão geográfica ou física, América do Norte, Central e do Sul, e muitas vezes vamos discutir aqui nesses momentos nossos de reflexão sobre questões geopolíticas da América Latina, essa divisão histórica ou cultural, ou seja, América anglo-saxônica e América Latina. Comigo aqui, então, item 1, América Latina, corresponde à parte do continente americano que foi colonizada predominantemente por povos latinos, como os espanhóis, portugueses e os franceses. No seu território, identificamos a existência de 3 subunidades regionais distintas: o México, que está localizado juntamente com os Estados Unidos e Canadá, a América do Norte, a América Central continental e insular, mais a América do Sul. Aqui uma divisão para o senhor estar observando do mapa, contemplando essa divisão que nós discutimos, a América Latina, sua localização. Então tem aqui o quadro descritivo mostrando América Latina e América anglo-saxônica. Aqui nós temos também o item 2, ó. No território da América Central, costuma ser dividido em 2 partes, América Central continental e América Central insular, também denominada de Antilhas ou Caribe. Então, observa comigo aqui, no lado esquerdo, embaixo do mapa, América Central, continental, né? Está colorido aí os países. Neste istmo que nós chamamos, 7 países. Do lado direito, os senhores vão observar a América Central insular, grupo de ilhas localizados no Mar do Caribe. Só para a gente contextualizar a diferença de mar e oceano, a extensão de água salgada e a profundidade desse leito, né? Diferenciam mar de oceano, entendendo que o oceano tem uma maior extensão e profundidade. Item 3 diz assim: no território da América do Sul encontram-se 12 países independentes e 2 domínios ultramarinos europeus, né? A Guiana Francesa, domínio ultramarino da França, o senhor pode olhar do lado direito, em cima no mapa, né? E as Ilhas Malvinas, chamada de Malvinas pelos argentinos, ou de Ilhas Falkland, pelos europeus, né? Domínio ultramarino do Reino Unido. Então, aqui como pontuado, 12 países independentes, 2 domínios ultramarinos europeus. Comigo aqui na tela, item 4. Cuba é um arquipélago composto de mais de 1.500 ilhas, dentre elas a ilha de Cuba, que ocupa cerca de 95% de seu território. Vamos lá? Seguindo aqui na leitura, item 5.
Cuba tem 11 milhões de habitantes e cerca de 75% da população vive em áreas urbanas localizadas nas províncias de Havana, a capital do país, que possui cerca de 2,2 milhões de habitantes, e de Santiago de Cuba, com cerca de 1,1 milhão de habitantes. As condições médias de saúde e educação da população cubana são mais elevadas do que as condições médias da grande maioria dos países subdesenvolvidos. No entanto, a economia cubana apresenta uma dependência muito grande do setor agrícola, cana-de-açúcar e tabaco, e do mineral níquel, tá? Ainda que a cada ano seja perceptível um crescimento da importância das atividades vinculadas ao turismo e biotecnologia. Comigo aqui no item 7, no início dos anos 90, com o fim da União Soviética, a economia cubana perdeu seu principal parceiro comercial e entrou em crise. O governo de Cuba promoveu, então, ao longo dessa década, a abertura de sua economia ao livre mercado, a fim de captar investimentos externos e manter os seus setores produtivos do país. Neste cenário, a atividade econômica que mais se beneficiou com essa medida foi o turismo, que se expandiu significativamente durante os anos de 90 e início dos anos 2000. Porém, o crescimento econômico resultante da expansão do turismo e de outras atividades não foi suficiente para quê? Para reverter a crise pela qual o país passa atualmente. 8, e tem 8 comigo aqui na tela. Depois de longas negociações em 2015, os Estados Unidos e Cuba reataram suas relações diplomáticas, abrindo dessa forma caminho para dar início às conversações que resultem no fim do bloqueio econômico imposto a Cuba por parte dos Estados Unidos. É importante entender que os Estados Unidos hoje tá, apresentam a segunda maior economia do mundo, mas uma população altamente consumista, então é necessário que você mantenha relações comerciais. Agora, com a eleição do Biden, né, a saída do Trump, mudança de visão, né, nós temos dois grandes partidos lá, os democratas e os republicanos, né, está tendo uma troca agora de poder, mas não importa. Todos os países que são parceiros dos Estados Unidos têm que manter essa aproximação, porque lá é um grande consumidor. O povo tem uma boa renda per capita, consome muito, e além do que também eles exportam muita tecnologia, então é importante manter esse relacionamento. Cuba quebrou esse relacionamento, atrasou o desenvolvimento da sua população, né? Item 9, o território do Haiti, antigo domínio colonial francês, ocupa parte ocidental da ilha Hispaniola, no Mar do Caribe. A principal atividade dos franceses durante o período colonial foi o cultivo de cana-de-açúcar, desenvolvido com o uso do trabalho escravo, imposto aos africanos que foram levados à força para este país. Item 10, a história do Haiti foi marcada nos últimos 2 séculos por uma situação quase ininterrupta de instabilidade política, o que explica em grande parte as graves deficiências sociais e econômicas do país. Item 11 e 12, para a gente estar encerrando esse raciocínio e fazendo alguns exercícios para a fixação dessa discussão sobre questões geopolíticas na América Latina. Lembrando mais uma vez, podemos dividir a América numa divisão geográfica ou física, América do Norte, Central e Sul, e podemos dividir numa divisão histórica ou cultural, América anglo-saxônica e América Latina. Item 11 na tela, em 2015 a população do Haiti superava a casa dos 10 milhões de habitantes e era composta em sua quase totalidade de afrodescendentes ou afro-americanos. A cidade mais populosa do Haiti é a capital, Porto Príncipe, cuja região metropolitana superava em 2015 a casa de 2 milhões de habitantes. Item 12, a interferência da Organização da ONU, a Organização das Nações Unidas, né, ONU, por decisão do Conselho de Segurança no continente americano, se dá por meio da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti, MINUSTAH, que se iniciou em 2004 com a finalidade de estabelecer uma ordem institucional. Vamos lá fazer uma questão para fixar o que nós discutimos? Há dois lados da Divisão Internacional do Trabalho, né, da DIT. Só para pontuar, então, não vamos nos esquecer, quando falamos de DIT, temos de um lado os países ricos, também chamados de desenvolvidos, e agora atualmente chamados de centrais. Do outro lado, nós temos os países pobres, subdesenvolvidos, chamados de periféricos. Sempre lembrando que os ricos compram matéria barata dos pobres, certo? Os desenvolvidos compram matéria barata dos subdesenvolvidos, certo? E então gera uma balança comercial deficitária para o subdesenvolvido. O subdesenvolvido vai fazer o quê? Buscar financiamento, buscar dinheiro, buscar empréstimo nos desenvolvidos, criando essa eterna dependência, tá? Agora denominados de centrais e nós de periféricos, eles fornecem, compram ainda matérias-primas baratas, nossa, além de que exportam tecnologia, certo?
criando essa eterna dependência. Às vezes nós temos algumas indústrias que saíram dos desenvolvidos, dos ricos, dos centrais e vieram para os subdesenvolvidos, para os periféricos, mas eles exploram aqui nós, os subdesenvolvidos, os periféricos, né? E o lucro da produção, por exemplo, da indústria de carro, certo? Ela vai para onde? Para estas transnacionais, mas que se localizam a nível de América do Norte, se localizam na Europa, tá? E aí, então, criando eternamente essa divisão internacional do trabalho. Num determinado tempo, os países eram chamados de ricos, outros de pobres. No momento de desenvolvidos e nós subdesenvolvidos. Num determinado momento centrais e nós periféricos. Mas sempre essa relação aí de exploração, né? Então aqui diz o texto assim, seguindo, né? Em que alguns países especializam-se em ganhar e outros que se especializaram em perder. Nossa comarca do mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce, especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se abalançaram pelo mar e fincaram os dentes em sua garganta. Passaram séculos e a América Latina aperfeiçoou suas funções. Esse já não é mais o reino das maravilhas, onde a realidade derrotava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus das conquistas. As jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como um serviçal, continua existindo a serviço das necessidades alheias, como fonte e reserva de petróleo e ferro, cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos, destinados aos países ricos que ganham consumindo-os mais do que a América Latina ganha produzindo-os. Aqui, sobre a atual divisão da DIT, né, Divisão Internacional do Trabalho, no que diz respeito à mineração na América Latina, é correto afirmar que, letra C, o Chile destaca-se pela extração de cobre, principalmente na sua porção centro-norte, que é, em parte, explorado por empresas transnacionais, o que reitera o padrão da DIT mencionado pelo autor. Questão de número 2, diz assim, o Brasil vem recebendo uma quantidade significativa de imigrantes haitianos à procura de trabalho e de melhores condições de vida. A entrada de haitianos cresceu bastante depois do terremoto que devastou o Haiti em 2010. A principal porta de entrada desses imigrantes no Brasil é a cidade de, letra B, Assis, né, no Brasil. Aqui tem um Assis no estado de São Paulo, mas não é essa, né? Assis, Brasil, no Acre, pois grande parte dos imigrantes haitianos segue uma rota pelo Peru para chegar ao território brasileiro. Questão de número 3, encerrando essa primeira parte da nossa discussão sobre questões geopolíticas na América Latina, diz assim, ó, a República do Haiti é um pequeno país que possui cerca de 10 milhões de habitantes, dos quais a grande maioria é negra. As línguas oficiais são o francês e o crioulo, e a capital chama-se Porto Príncipe. O quadro social do país é bastante precário. Em 2014, jornais noticiaram a busca dos haitianos pelo trabalho no Brasil. Assinale alternativa que contém o nome do continente onde o Haiti se localiza. Acabamos de discutir um pouquinho sobre isso, né, dessa divisão também geográfica ou física, né? Nós temos a América do Norte, América Central e América do Sul. Este país se localiza na América Central. Comigo aqui na tela, dando sequência a esse raciocínio de questões geopolíticas na América Latina, vamos discutir um pouquinho sobre Colômbia. A Colômbia é um dos países latino-americanos mais marcados por conflitos internos. Em meados de 1960, as forças políticas colombianas, liberais e conservadoras, no intuito de tentar pôr fim aos conflitos, entraram em acordo e formaram a Frente Nacional, passando o governo a governar o país conjuntamente. Porém, a assinatura do acordo não agradou a todas as facções das forças liberais, que formaram organizações guerrilheiras, assumindo uma postura de esquerda com o intuito de implantar um regime socialista no país. Item 2. Nesse conflito envolveram-se, além do governo e das organizações guerrilheiras de esquerda, como as Farc e o EL. Eu só quero pontuar aqui um pouquinho sobre as Farc, certo? As Farc a Farc, né? A Farc, organização, é uma organização paramilitar de inspiração comunista. Na verdade, esse acrônimo significa Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. É autoproclamado guerrilha revolucionária. A ideia dela é o quê? É trazer uma igualdade, uma sociedade socialista. Mas o que ela faz? Ela usa o quê? O narcotráfico para isso. Ela trabalha dentro da produção e do refino de cocaína para sustentar essa guerrilha. Então, ela quer trazer o socialismo, mas incentiva a produção de drogas totalmente errado, né? No meu raciocínio, pelo menos, né? Forças paramilitares de direita, a UC. As forças guerrilheiras da Colômbia estabeleceram vínculos com narcotraficantes e passaram a cobrar taxas dos produtores de cocaína, tanto da planta como da substância, a fim de obter recursos para financiar
Suas ações, item 3, comigo aqui na tela. Em agosto de 2000, o governo da Colômbia, com o apoio militar e financeiro dos Estados Unidos, estabeleceu o Plano Colômbia, que previa ação conjunta das forças militares dos dois países com o objetivo de acabar com a produção e comercialização de cocaína na Colômbia, algo que ainda não deu certo, porque os senhores continuam vendo aí nos noticiários que a produção de cocaína anda a todo vapor. A princípio, no papel, a ideia é essa, mas ainda não aconteceu. Item 4, o arquipélago das Malvinas, ou Falkland. Então, seguindo ainda dentro dessas questões geopolíticas da América Latina, né, agora avançando um pouquinho, né, dessa discussão aí entre argentinos e britânicos, né? Então, o arquipélago das Malvinas, ou Falkland, apresenta uma extensão total da ordem de 12 mil quilômetros quadrados, está situado no Atlântico Sul, a cerca de 480 quilômetros da costa da Argentina e aproximadamente 13 mil quilômetros da costa britânica. Item 5, para os britânicos, a manutenção da posse do arquipélago das Malvinas ou Falkland, denominação dada pelos britânicos ao arquipélago, justifica-se pela posição estratégica no Atlântico Sul, então tem uma questão também militar, além de geopolítica, porque tem commodity lá que está sendo explorado, né? E também por seus habitantes expressarem o desejo de manter a cidadania. Entretanto, essa posse vem sendo contestada há muito tempo pela Argentina. Em 1982, militares argentinos invadiram as ilhas reivindicando sua anexação ao território argentino, mas foram derrotados pela frota naval do Reino Unido. Item 7. Na América do Sul existem algumas questões fronteiriças não resolvidas em sua plenitude. Dentre estes conflitos, destacam-se os existentes entre a Guiana e a Venezuela, que disputam a região do rio de Essequibo, geopolítica, e a disputa protagonizada pelo Chile e Bolívia pela posse da região da Antofagasta, no litoral do Oceano Pacífico. À direita, o senhor está vendo o mapa, essa região aí que está em listradinho, né? Umas listas, é a região de Antofagasta, é uma cidade portuária, capital regional de uma zona mineira no deserto do Atacama, é conhecida pela sua produção de commodities, em especial do cobre. Comigo aqui na tela, vamos resolver algumas questões para fixação do que nós discutimos. 1. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou nesta terça-feira, 4/9, a assinatura de um acordo inicial com as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, como já discutimos, usa o narcotráfico para sustentar a guerrilha, né, para o fim do conflito interno no país. A próxima etapa das negociações acontecerá na primeira quinzena de outubro em Oslo, Noruega. Sobre esse tema, é correto afirmar, letra E, apesar de duramente criticada por setores da oposição, a iniciativa de paz conta com o apoio de mais de 70% dos colombianos. Questão 2, vamos lá, junto aqui. O principal comandante militar das Farc, certo? Vítor Júlio Roales Rosas, também conhecido como Jorge Briceno ou Mono Jojoy, foi morto em combate, informou nesta quinta-feira, dia 23, um porta-voz do Exército da Colômbia. O procurador-geral do país, Guilhermo Mendoza, também confirmou a informação. A morte ocorreu durante a madrugada em uma operação conjunta do Exército, das Forças Aéreas e da Polícia em uma região de selva na cidade de La Macarena, no departamento do Meta, na região central do país. Sobre o episódio descrito acima, podemos afirmar que se trata de letra B, resposta correta, conflito entre Estado colombiano e os guerrilheiros que tentam tomar o poder usando de meios ilegais como narcotráfico de drogas para capitalizar a guerrilha. Comigo aqui na tela, questão 3. As Farc enviaram nesta quinta-feira, 11/6/2014, uma mensagem ao técnico da seleção de futebol da Colômbia, José Peckerman, e aos jogadores para desejar sucesso e glória na Copa do Mundo, que começa amanhã. As Farc, que realizaram diálogos de paz com o governo colombiano para tentar acabar com o conflito armado de mais de meio século, mostraram admiração pela seleção e disseram que estarão com ela nas horas boas e ruins até o final. Os dirigentes que assinaram a carta admitiram que as Farc têm o sonho de o futebol brindá-los nesta época com um momento de alegria e de entretenimento, que modere as consciências e ajude a encontrar a melhor maneira do caminho de reconciliação. Dentre os aspectos que caracterizam o conflito civil na Colômbia, é correto afirmar que, letra A, resposta correta, as divergências políticas e ideológicas entre Estado, forças guerrilheiras e grupos paramilitares e a divisão do território colombiano em zonas de domínio militar dos agentes envolvidos no conflito. Comigo aqui na tela, questão de número 4. Guerra das Malvinas ainda divide Argentina e Inglaterra após 30 anos. No dia 2 de abril de 2012, no início da guerra pelo controle das Malvinas, completou 30 anos. O conflito, em que durou 2 meses e meio, marcou uma geração de argentinos e britânicos
Para os britânicos, elas são Falkland Islands. Para os argentinos, Ilhas Malvinas. No mapa, a distância para o continente sul-americano é pequena, mas na prática a viagem é longa. É um voo por semana que parte do Chile. Assim que sai da Argentina, tem que seguir primeiro para Santiago. Quase 8 horas depois chega a seu destino. A catedral é anglicana, o pastor prega em inglês, a língua oficial, apesar de o espanhol constar no currículo escolar. Os jovens entre 16 e 17 anos podem ir para a Inglaterra, cursar uma faculdade. Tudo por conta do governo britânico. São 3 mil habitantes, 62 nacionalidades, mas só 29 argentinos. Aí segue aqui a leitura. Ocupados pelos britânicos a partir da década de 1830, ainda hoje, como mostra a reportagem, as ilhas mencionadas são alvo de disputas entre Reino Unido e Argentina. A polêmica sobre o controle destas ilhas é acentuada na atualidade pela seguinte característica da sociedade local. Resposta correta, letra A, valorização do nacionalismo por meio da defesa da identidade cultural. A última questão nossa tem um mapa, e nesse mapa está descrito assim, ó. A partir dessa análise, considerando outros conhecimentos sobre o assunto, diz assim, ó, explique por que o autor do mapa reforçou algumas linhas de fronteira e as denominou linhas de fratura. Linhas de fratura. Por que o autor denomina aqui alguns locais denominados de linha de fratura? Tá? Então, aqui é uma sugestão de resposta. Em julho de 2010, Venezuela e Colômbia romperam as relações diplomáticas que, ao longo de décadas, foram fragilizadas pela ação das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, supostamente ajudadas pelo governo venezuelano. O fato gerou instabilidade, fratura nas unidades nacionais quanto ao reconhecimento das fronteiras. A mesma situação ocorre entre Equador e Colômbia. No caso de Equador e Peru, temos o conflito fronteiriço mais longo da América. Foram quase 2 séculos de disputa pela região entre os dois países, o que só teve fim em 1999, após assinarem um acordo encerrando o litígio, mas a contragosto dos congressos dos países. Por fim, a área de fronteira entre Peru, Chile e Bolívia tem sido alvo de disputa entre esses países há mais de um século. A Guerra do Pacífico, em 1879, marcou as relações entre as 3 nações até os dias atuais. Nessa região, encontra-se a saída para o mar, reivindicada pela Bolívia, e uma área com recursos importantes para Chile e Peru. A questão chegou aos tribunais da ONU em 2014. Bem, eu quero agradecer a você pela companhia até aqui. Muito obrigado e até mais.